Boa noite, pessoal. Daqui 1 minuto iniciaremos a live com a temática de hoje, o livro Coragem para Vencer. Boa noite a todos. Daqui 1 minuto a gente dá início à nossa live de hoje, tá bom? Pessoal que for chegando aí, vai se apresentando, dizendo da onde que vocês estão assistindo a live. E a temática de hoje é coragem. Nosso livro, a indicação do livro Coragem para Vencer, Dr. Fabiano Barcelos. Fátima, boa noite. Nossa colega gaúcha, lá do Rio Grande. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada por estar conosco mais este sábado. Então vamos lá. 9 horas. Pontualmente, vamos iniciar, o pessoal vai chegando aí, vai pegando o andamento da palestra, tá? Sem problemas. O livro de hoje, Coragem para Vencer, Dr. Fabiano Barcelos, é um empreendedor, um executivo e um médico cardiologista carioca do Rio de Janeiro. E a gente vai usar o livro dele, é um livro autobiográfico, ele conta a história de vida dele, tem muitos pontos interessantes, principalmente com esse foco da coragem, que é a nossa temática aí. A gente vem numa sequência de lives desde fevereiro, com o intuito da gente melhorar, ter uma qualidade de vida melhor, desenvolver os nossos talentos, os nossos traços, aprofundar o processo de autoconhecimento, pensando aí em trilhar esse caminho de felicidade, esse caminho de vida mais alegre, mais feliz, com mais qualidade de vida e principalmente pensando na interassistência. E ao ler esse livro eu achei algumas similaridades, algumas coisas muito similares com esse nosso propósito, principalmente porque o Dr. Fabiano fez aí uma mudança radical, né, dentro da própria profissão dele, assumindo o empreendedorismo, deixando a carreira de médico para um segundo plano, de modo que ele conseguisse fazer os atendimentos médicos assistenciais sem cobrança, né, sem a profissão, vamos dizer assim, a troca monetária, né, vender o serviço de médico, enfim, não vou dar spoiler, o livro é bem interessante, mas a partir dessa vivência, dessa biografia dele, a gente vai trazer para a nossa realidade, principalmente essas condutas relacionadas ao propósito de vida, a questão da coragem em si, os traços, esse processo do autoconhecimento, essa busca, né, por algo a mais na vida do que só o que a gente chama que é a gaiola dos ratos, né, de correr atrás do próprio rabo, de nascer, crescer, viver, trabalhar e morrer e tudo acabou. Então o legado que a gente deixa nessa existência, enfim, a ideia é a gente estar ampliando isso. Então eu vou tô aqui com os meus slides, né, a gente vai estar lendo aí alguns trechos do livro. Como eu disse, o livro ele é autobiográfico, então ele está em primeira pessoa, é o próprio Dr. Fabiano falando da experiência de vida dele. Então a gente vai ler uns trechos e a partir dessa experiência de vida dele a gente vai estar trazendo, direcionando aí para a nossa reflexão, para o nosso autoconhecimento. Então, na introdução do livro Coragem para Vencer, ele começa colocando assim: analise a sua vida e trajetória e reflita sobre as pessoas que estão ao seu lado. Em seguida, seja sincero com você mesmo. Olhe bem para o espelho com toda sinceridade e responda: você é feliz hoje? Então começa lá com a primeira, né, live da autoestima, a live do dia 20, que a gente fez, do dia 24, que foi o dia da felicidade. Então vem aí bem de encontro ao crescendo das nossas temáticas. E a hora que ele pergunta, você é feliz hoje? Então é a reflexão, a autorreflexão que a gente traz a partir de agora, do início desta live. A gente vai estar aí 1 hora junto, pensando e trazendo questões para refletir e expandir a nossa realidade e principalmente os processos de mudança. O Dr. Fabiano fala bastante da questão
de assumir as rédeas da sua vida, de decidir mudar, de partir para ação, enfim, vamos falar mais aí ao longo da live. E aí também ele começa com o teste da verdade. Então ele coloca assim: comece a encarar a verdade na sua vida de uma vez por todas. A sua vida está prestes a mudar e isso exige que você se concentre em dizer a verdade para poder se conhecer e mudar o que for preciso a fim de alcançar os seus sonhos. Então ele faz essa relação, essa analogia bastante com os sonhos, e para que a gente consiga correr atrás dos nossos sonhos, a gente precisa saber quais são esses sonhos, o que a gente realmente quer. Né? Então acho que essa hora da verdade, no livro ele traz um teste da verdade. O livro começa com o teste da verdade, é muito bom porque ele é bem pragmático, é didático e é na veia, assim, sabe? Então não tem meia hora, ele fala na cara, é um perfil, um estilo que eu gosto bastante, né? De trago verdades, é o que temos por hoje, vamos em frente para a gente poder se desenvolver e se melhorar. Então, nesse teste da verdade, ele traz algumas questões, se eu não me engano, são 16, 17 questões, e algumas das coisas que a gente vai refletir, que é essa condição assim: você se sente realizado enquanto pessoa? Você se sente realizada financeiramente? Você tem tempo livre para se dedicar ao que você gosta de fazer? Ou você só tem tempo para trabalhar? Como que você se imagina daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você se imagina trabalhando aonde você está hoje? Você se imagina desenvolvendo alguma coisa diferente? Qual é o impacto que você quer causar no mundo a partir de hoje? Né? Então, às vezes a gente tem muitos sonhos, muitas previsões, muitas pretensões para o futuro, mas hoje efetivamente a gente ainda não está fazendo muita coisa ou não está fazendo nada, né, do que precisa ser feito para chegar lá. Então eu tenho uma amiga que ela até fala assim: tem muita gente que é consultora também como eu, ela fala assim, muita gente quer daqui 5 anos ter 1 milhão na conta, mas as pessoas estão com o cartão estourado, devendo, fazendo empréstimo e não consegue sair desse fluxo de dívidas. Como é que vai ter 1 milhão na conta? Daqui 5 anos, 10 anos, 30 anos, não interessa quantos anos vão passar. Se você não mudar definitivamente hoje, a partir de agora, suas atitudes, o tempo vai passar, o mesmo tempo que eu tenho é o que você tem, é o que o Dr. Fabiano Barcelos tinha, é o que os grandes gênios da humanidade tinham. Todos vivemos nas mesmas 24 horas por dia para poder estar impactando. Fátima tá trazendo aí, também gosta que fala na cara, né? Eu também gosto, Fátima. Às vezes dói, a verdade muitas vezes é doída, mas é através, às vezes, dessa dor, desse impacto que a gente decide dar um basta e fazer diferença, né? E aí, no livro, ele coloca lá, uma das perguntas do teste da verdade é: você tem coragem de começar algo novo a fim de mudar a sua vida para melhor completamente? Dentre outras questões, ele pergunta: você admira seus colegas de trabalho? Você é admirado pelos seus amigos, pela sua família? Como é que é essa sua relação? Então, é quase que um raio-x, uma foto da sua realidade hoje. Mas não é do ideal, não é como você gostaria de estar, o que você gostaria de ser. É qual é a sua realidade hoje. E a partir dessa foto, desse raio-x, a gente começa a levantar algumas outras questões, e aí no livro ele separa entre o sonho, a trajetória e a realização. Então são 3 partes do livro, aonde ele vai construindo esse processo de mudança, que ele conseguiu fazer com muita coragem e muitos desafios, talvez iguais ou maiores do que o nosso. Então vale a pena aí a gente ficar atento nessa caminhada, ao longo dessa caminhada aí dele. Então, iniciando pela parte do sonho, ele traz a questão, quando ele começa a falar ali do processo dele, que ele queria ser jogador de futebol, passou, não podia, era menor de idade, jogador profissional, e aí então decidiu estudar para medicina, né? Era uma das possibilidades, que foi o que ele entrou. E aí ele coloca: a minha autocobrança era tanta e tão forte que eu fiquei enfraquecido fisicamente. A minha cobrança por resultados chegou ao ponto que me fizesse perder todas as forças. Boa noite, Liana, tudo bem? Muito bom ter você conosco hoje.
Vamos em frente. Então, nós estamos falando do livro aí que fala de coragem, coragem para vencer, contando a história aí, fazendo um paralelo com a história do Dr. Fabiano Barcelos, que é um médico cardiologista carioca do Rio de Janeiro. Então, a hora que ele está falando do sonho, começou a falar que ele sabia, quando ele decidiu que ele ia fazer medicina, que ele ia passar em medicina, e que ele sabia que isso ia ser uma realidade para ele, mas que ele acabou direcionando todas as forças para esse estudo, para essa dedicação, que ele acabou se esquecendo muitas vezes de se alimentar adequadamente, de dormir, que é muito importante, né? O sono, ele é restaurador, ele traz um impacto no nosso corpo físico, na nossa mente, na nossa saúde mental. E aí ele coloca: entendi a necessidade de dar atenção à minha saúde mental. Era preciso encontrar um equilíbrio entre a minha força física e a minha força emocional, pois já não bastava ficar horas e horas estudando sem estar bem psicologicamente. Então aqui a gente traz um segundo aprendizado, que é a questão de equilíbrio, de se estabelecer bem psicossomaticamente, como diria a área médica, né? Então tá com a força emocional e tá com a força física também. Você precisa estudar, você precisa se alimentar bem, você precisa se preparar, você precisa dormir, você precisa às vezes tirar o foco, né? Não adianta ficar ali 10 horas, 11 horas, 12 horas estudando sem dar um break, sem ter uma informação diferente, uma conversa diferente para poder desestressar, poder dar uma relaxada e depois retomar os estudos. Então, toda essa organização. E aí ele traz essa questão de como que você se relaciona com a palavra coragem. Muitas vezes essa falta até de planejamento, de achar que a coragem é entrar de cabeça, esquecer o resto e sair tratorando, como a gente diz aí, muitas vezes até causando alguns problemas, alguns estragos pelo caminho. Então, você é capaz de listar as situações que você foi corajoso? Então, também faz parte, a partir daquele teste da verdade, você fazer muitas listagens. Por isso que eu falei que no livro ele era bastante pragmático e didático, porque ele traz assim exemplos reais, factíveis da nossa vida e do que a gente poderia fazer a partir da nossa vida, da nossa realidade, da nossa história, para de fato mudar o rumo aí daquilo que a gente não está satisfeito. O que tá bom a gente deixar ainda melhor, porque a gente também pode melhorar sempre. E aí ele traz quase que uma definição de coragem, ou do que ele entendeu, do como ele usa coragem dentro dessa história dele. Falar de coragem é falar de apaixonar-se pelo caminho que decidiu trilhar. Coragem é tentar, tentar e tentar. Depois de tentar, coragem é insistir, insistir e insistir. Então, muda a estratégia, reprograma a rota, refaz os planos, insiste mais uma vez, até finalmente alcançar o que deseja. Então a coragem não é só você querer alguma coisa, não é só você decidir fazer alguma coisa diferente ou você enfrentar o primeiro desafio. A coragem é você fazer até conseguir. Se não deu certo da primeira vez, tenta de outra forma, trilha, reprograma o caminho, corta o caminho, prolonga o caminho, pede ajuda para mais pessoas, as pessoas que vão estar junto com você, que podem te auxiliar nessa caminhada, mas você só vai sossegar, vamos dizer assim, a hora que você conquistar. E aí são novos planejamentos, novos planos, novas metas, novos desafios e novas superações. Ou seja, a coragem, ela quase que se torna um modus operandi seu de funcionamento para você viver cada vez melhor, cada vez mais feliz, cada vez ajudando mais pessoas, impactando positivamente mais vidas, tá? Obviamente, se você tem esse propósito de vida, esse objetivo de vida, se você quer viver mais feliz, se você quer viver melhor e quer fazer as pessoas ao seu redor, as pessoas que você reflete através do seu trabalho, muitas vezes, através das suas aulas, do seu exemplo, que você possa ter esse efeito, esse impacto positivo em todas elas. Ainda no âmbito do sonho, o Dr. Fabiano traz que uma história em comum de empreendedorismo, onde não foi a falta de opção que motivou as suas ações, mas o tamanho do seu sonho que o fez querer ser diferente. Então, lá, na hora que ele está falando do sonho, ele já começa a fazer essa correlação dessa mudança na vida dele, né, no sonho dele, porque ele começou a querer ir atrás, buscar informações sobre esse processo do empreendedorismo, uma vez que a profissão dele estava definida ali, ele já
já era médico, já estava ali, né, trabalhando, atuando na medicina, na especialidade da cardiologia. E aí, só que assim, tinha até sucesso nesse mundo médico, mas algo ainda incomodava. O próprio comodismo, a própria qualidade de vida, entre aspas, porque muita gente vê os efeitos materiais dos bens, que é muitas vezes o que as pessoas até balizam o sucesso, as conquistas através do que as pessoas têm, nem sempre do que elas são, e muitas vezes não sabem o custo que é ter algumas coisas ou um determinado padrão de vida, e nós não estamos aqui falando de custo financeiro, tá? O quanto que muitas pessoas, para ter um padrão de vida considerado adequado ou melhor na sociedade de modo geral, às vezes a pessoa tem, né, trabalha demais, tem uma estafa física, uma estafa mental, emocional, às vezes em detrimento de passar tempo com a família, de ver os filhos crescerem. Então, são outros valores, né, que além do financeiro, obviamente, mas outros valores que podem impactar ou deveriam ter prioridade em determinados momentos na vida. E aí ele traz de novo, para empreender ou mudar de vida não é necessário começar do zero, não é condição exclusiva de alguém que perdeu todas as opções que tinha. Esqueça isso e entenda de uma vez por todas que para mudar de vida é preciso ter coragem. Mais uma vez ele está falando da vida dele, né? Então muitas vezes a gente escuta as pessoas de sucesso, os grandes empresários, empreendedores que deram a volta por cima, que estavam numa situação crítica ou perdeu tudo e começou do zero, são histórias reais que de fato até motivam, nos dão forças, mas nem sempre precisa ser assim. Então, às vezes você está numa situação boa e você quer ter uma situação melhor, você quer ter uma situação ótima, uma situação excelente, ou mudar algo que não seja só, mais uma vez, o dinheiro financeiro, os bens materiais, tá? Então, ele traz de novo aqui essa condição que você já passou por algumas situações em que estava extremamente determinado a realizar um sonho, encontrou ao longo do caminho pessoas questionando essa vontade. Então, ainda no âmbito de você sonhar, de você querer mudar de vida, de você pensar diferente, vão ter aquelas pessoas, né, o mundo cheio de pessoas, de gente que vão duvidar dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos. Muitas vezes vão vir com uma piada, vão sorrir, vão dizer, quero ver, duvido. Quem aqui nunca pensou, organizou aí para começar a sua dieta na segunda-feira e a pessoa falou, vamos ver quanto tempo vai durar, ou mesmo um relacionamento, às vezes começa, né, um namoro, um casamento, e aí as pessoas duvidam, ficam ali vendo, nossa, tá durando, hein, e tal. Então, enfim, pessoas pró vão existir, pessoas contras vão existir, às vezes mais do que as pró, mas a sua postura, a sua determinação e a sua decisão é que vão mudar o rumo dessa prosa. Entrou aí, estamos com a participação internacional da nossa querida Renata, seja muito bem-vinda, boa noite, diretamente dos Estados Unidos. Nós estamos então falando ainda no âmbito do sonho, tá? Não há nada mais engrandecedor e encorajador do que aprender com os próprios erros. E aí, através desse posicionamento, dessa decisão firme de você ir atrás dos seus sonhos, independente do que as pessoas acham, indicam, orientam, tirem sarro, nessa jornada é fundamental você se posicionar, você decidir, você estudar, você tentar, você insistir, você tentar de novo, você errar, e é importante que a gente erre muito, e quanto mais cedo a gente errar, melhor, porque mais cedo a gente arruma, mais cedo a gente conserta, mais cedo a gente aprende, então é fundamental a gente aprender aí com os nossos erros, para a gente poder fazer diferente, ser mais assertivo, cada vez mais assertivos e chegar mais próximos a essas conquistas, a realização desses sonhos. Persistir nos sonhos é conquistar o respeito dos outros. Por quê? Porque além dos desafios e das dificuldades que nos fazem crescer, essa confiança em nós nos dá autonomia a partir das nossas conquistas, então nos dá a segurança, nos dá mais incentivo, mais determinação para a gente ir atrás dos nossos sonhos e principalmente nos faz um exemplo diferente do que
aquilo que as pessoas achavam que ia ser, principalmente as pessoas que muitas vezes, né, duvidavam dos nossos sonhos ou duvidavam até da nossa capacidade. Então a gente, conforme vai conquistando, vai tendo respeito, vai criando mais autonomia e muitas vezes a gente vai até se tornando referência para as outras pessoas. Então, se você quer, você consegue. Arranja tempo e aprende a fazer. Não tem desculpa. O Dr. Fabiano, ele fala muito no livro dele essa questão dos argumentos, das crenças limitantes, daquilo que nos limita e daquilo que as pessoas que a gente convive às vezes tentam nos persuadir ou incutir que a gente não vai dar certo, que a gente não está preparada, ou que a gente não nasceu para isso, não tem o perfil. A gente vai falar de perfil daqui a pouco. Então há muito espaço para o pessimismo e a gente precisa eliminar esse espaço da nossa vida. Se a gente tem um desejo verdadeiro, uma certeza do que a gente tem que fazer, um propósito adequado, a gente precisa assumir esse posicionamento, essa postura, independente do que vão achar, né? Então se a gente tem algum sonho, quando a gente às vezes realiza o sonho, a gente descobre que não é exatamente aquilo que a gente queria, ou o resultado não é tão satisfatório quanto a gente achou que fosse ter, e aí a gente reorganiza, a gente refaz, a gente muda o trajeto. O Dr. Fabiano, quando ele fala disso, ele falou da realização do sonho da medicina, da cardiologia, quando ele descobriu que a maioria dos colegas dele estavam na medicina não por amor a salva-vidas ou não por amor aos seus pacientes, mas pelo amor ao dinheiro. E isso, eu tive uma afinização muito grande quando eu li essa parte do livro dele, porque eu entrei para a área da saúde no longo aí da minha carreira. Eu sou administradora, sou especialista em finanças e em pessoas, mas quando eu entrei na área da saúde, eu tive uma grande decepção, que foi exatamente descobrir que os médicos não trabalhavam exatamente por amor à vida, mas principalmente por amor ao dinheiro. E isso é de fato assim impactante para quem tem esse senso de responsabilidade e de preocupação com o outro, né? Com a vida alheia e com o impacto que causa no outro. Então, eu me solidarizo e entendi muito bem essa parte onde o Dr. Fabiano traz isso, né? Mas, enfim, então, essa questão toda do sonho, do que fazer, da diferença dessas transições profissionais e principalmente dessas determinações a partir de uma vida bem-sucedida, que, né, a vida de um médico cardiologista carioca, né, bem posicionado no Rio de Janeiro, e mesmo assim algumas insatisfações. Então ele coloca, eu vou ler uma frase aqui que eu acho que vai impactar vocês assim como me impactou. A cada tentativa de não decepcionar as outras pessoas, eu decepcionava a mim mesmo. Pensem, médico cardiologista falando isso. Eu tinha cada vez mais dinheiro e com isso mais e mais trabalho. Em determinado momento, comecei a observar o que faltava eu conquistar e assim calcular quanto tempo de trabalho eu deveria cumprir, além do regular, para poder adquirir mais e mais bens materiais. Durante muitos anos eu trabalhei duro, por amor ao dinheiro e não por amor à medicina. Eu não sei se todo mundo sentiu ou percebeu o mal-estar a hora que a gente lê essa palavra, mas se você sentiu isso, isso é muito bom, porque de fato é uma realidade, infelizmente, que a gente tem, mas que existem pessoas que estão pensando diferente, que estão fazendo diferente, assim como eu, você, estamos aqui querendo melhorar de vida, querendo impactar positivamente a vida das pessoas. A gente tem exemplos também de pessoas, né, que estão vivendo, que estão fazendo esse movimento para fazer diferença na vida das pessoas. E aí a pergunta é, o que interessa para, né, dentro da nossa realidade, de cada uma das nossas vidas? Você tem trabalhado ultimamente por amor a quê exatamente? Qual é o que você ama no seu trabalho? São as pessoas que você convive? São as pessoas que você ajuda? É o dinheiro que você ganha? É só o dinheiro que você ganha? E aqui, gente, nós não estamos fazendo voto de franciscano não, tá? Ninguém aqui está fazendo apologia a não ter dinheiro. Dinheiro é bom. A gente precisa de dinheiro para viver bem nessa vida, para ter uma qualidade de vida melhor. Mas é só isso que interessa? É o amor ao dinheiro que é prioridade na sua vida? Então, vale a pena a gente parar para pensar.
no que a gente ama, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso voluntariado, aonde a gente estiver, na escola, na faculdade, com os amigos, e para a gente pensar também nas nossas conquistas. Então, trazendo ali a questão do sonho, né? A gente vai passar para a parte da trajetória, a gente saber o que a gente quer. O pessoal tá falando aí, a Ellie, hoje é necessário ser melhor e estar melhor. Muito necessário, Ellie. E a Fátima, nos dias de hoje, já estou sabendo dizer não. Cansei de dizer sim ao outro e não para mim. Quantas vezes, né, Fátima? É importante isso que você está trazendo. A gente, para querer ser a boazinha, querer agradar o outro, a gente acaba, às vezes, se maltratando, se prejudicando. E é isso que o Dr. Fabiano falou, né? A cada tentativa de não decepcionar as outras pessoas, eu decepcionava a mim mesmo. E olha só, você vai entrando e vai criando um ciclo vicioso de pessimismo pejorativo que não agrega nada. Às vezes você fala um não, é doído naquele momento, mas é o melhor, né? Até para que todos possam se desenvolver e todos vão viver melhor, vão superar as suas dificuldades, as suas realidades a partir daquele posicionamento. Então é importante sim. E aí, dentro da trajetória, o Dr. Fabiano nos traz: ser médico no Brasil é ser respeitado profissionalmente, pessoalmente e ainda muito bem remunerado por isso. Havia um desconforto causado por certas dificuldades da profissão, mas tudo era recompensado pelos benefícios e pelo bem material, retorno material que tínhamos. Então, de novo, essa analogia e esse impacto, porque a gente está pegando uma pessoa que tinha uma vida boa, uma qualidade de vida boa, mas que estava de certa forma insatisfeito ou não, um pouco, né, decepcionado, um pouco querendo fazer diferente, desconfortável dentro daquela realidade. A Rê tá trazendo aí, né, reafirmando que aquela frase é impactante, e é mesmo, né? E aí ter uma vida confortável, ainda que nem tudo seja agradável, pode nos tornar pessoas conformadas com as nossas escolhas. Muitas vezes não damos conta de que não estamos bem, pois vivemos no automático. Quantas vezes a gente não liga, né, o piloto automático e vai fazendo as coisas sem pensar, e a hora que a gente vê passaram-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a gente muitas vezes não viu um amigo distante, não deu um alô, não falou com o pai, com a mãe que mora longe, não visitou o sobrinho, primo, parente, enfim. Então a gente muitas vezes entra nesse modus operandi, nesse piloto automático, não percebe, não se dá conta que o tempo está passando igual e a gente acha que está tudo bem. E as pessoas que a gente passa a conviver, ter afinidade, também tem esse fluxo natural, acha que é assim, que a vida é assim, é correndo atrás do rabo e a gente vai e vai, a hora que vê a vida passou. Então, será que a vida é apenas isso? Né? De novo, não é que trabalhar não seja importante, não é que a gente, né, acha que não tenha que ganhar dinheiro, que ter uma qualidade de vida digna. Sim, mas a decisão de estar menos tempo com a família para trabalhar, de ter menos tempo fazendo algo que te motive, que te faça uma pessoa melhor, só para você se dedicar ao trabalho em função do retorno financeiro, será que é a melhor escolha? Será que é a melhor opção? E muitas vezes, isso que a gente está falando, tendo como referência aqui o caso do Dr. Fabiano, que estava numa profissão que ele escolheu, uma profissão respeitada, né, reconhecida mundialmente. Imagina quantas pessoas às vezes estão numa condição desfavorável, às vezes sendo humilhadas, num processo de submissão e não conseguem fazer uma ruptura, dar um ponto final nisso tudo por causa, às vezes, de uma falsa segurança, de um trabalho, né, de um salário, às vezes nem é um salário tão digno ou recompensador, ou com aquele esforço todo que a pessoa está fazendo, toda aquela dedicação, poderia ganhar muito mais dinheiro num outro contexto. Então, a zona de conforto, ela deve nos causar esse incômodo, ou seja, a gente tem que sair, tem que se mexer, fazer um movimento para sair dessa zona de conforto, para não achar que tá tudo bem, né? E aí o Dr. Fabiano traz: eu não estava mais confortável naquela minha confortável vida de médico. Então era uma vida confortável, mas aquilo estava trazendo um incômodo, principalmente porque no caso dele, ele queria fazer uma medicina mais humanizada, diferenciada, e o sistema, né, não possibilitava.
Pelo menos não naquele momento, não dentro daquele contexto. E aí uma outra questão, já dentro da trajetória, é planejar ou jogar tudo para o alto. O que fazer? Então, descobri que eu estou insatisfeita, tenho outros sonhos, quero daqui 5 anos estar diferente de como eu estou hoje. Então, eu saio chutando balde, pedindo as contas, azar que a fatura do cartão vai chegar, deixa tudo estourar e pronto, acabou? Muita calma nessa hora, não é bem assim. Então, a gente pensa sim num processo de planejamento e de transição. Então, se você já tem um segundo plano, alguma outra opção, como o Dr. Fabiano teve esse processo do empreendedorismo, entrou para a venda direta, para a divulgação, né, de produtos, teve que primeiro tirar da cabeça dele, desmistificar o processo de vendas. Ele era uma pessoa tímida, não conseguia conversar, como é que ia virar um vendedor e tal. Então, enfim, todo esse contexto que você precisa reorganizar. Então, você precisa ponderar o que de fato importa na sua vida, tomar essa decisão, né? O peso e a importância depositado no seu tempo trabalhado é o mesmo que você coloca no tempo livre, no tempo que você tem com as pessoas que você ama. Então, lembrar por que a gente está trazendo de novo essas metas, esses sonhos, esses objetivos e o que realmente importa, o que é um valor para você. Porque na caminhada, no meio do percurso, a hora que as dificuldades vierem, e elas virão, isso é certo, você precisa lembrar deste propósito, lembrar do porquê você resolveu mudar de vida, lembrar de porquê você disse basta para uma situação que não estava mais adequada dentro da sua realidade, dentro do seu contexto de vida. E aí, de novo, trazendo a fala do Dr. Fabiano, ele coloca: é preciso ter coragem para assumir para si mesmo e para o resto do mundo a necessidade de dedicar a sua vida a uma atividade que lhe dê mais prazer, mais renda e consuma menos do seu tempo, mesmo que isso seja a médio e longo prazo. Então você precisa estudar bem essas possibilidades, essas trajetórias, esses impactos, os impactos que você tem hoje na sua vida e o que você quer ter e como você quer estar daqui a um tempo, para você poder fazer um planejamento, uma reorganização e para e passo você ir passando nesse processo de transição, nessa reorganização, conseguindo aí trilhar um caminho diferenciado. Então, assumir essa mudança de vida é o primeiro passo e é o que vai te dar força, é o que vai trazer essa coragem toda à tona. E lembrar desses valores, desses propósitos, é o que vai te ajudar a dar manutenção para que você continue tendo coragem para essa trajetória. Lembra lá da live da felicidade que a gente falou que a felicidade é o processo, é um caminho que a gente conquista a cada detalhe, a cada momento de gratidão, a cada encontro, a cada motivo, a cada aprendizado, né? Por pior que tenha sido, por mais doído que tenha sido, mas você sair mais forte, superar aquele contexto. Então a coragem, a gente faz uma analogia muito direta com aquela live da felicidade. Tá? Então a gente vai conquistando, vai vivenciando, vai valorizando esse caminho, esse percurso, porque as conquistas e os resultados vão tendo outros gostos, outros sabores e com certeza muito melhores do que se a gente não passasse por todo esse processo de aprendizado. Então, de novo, assim, encontre alternativas, não fica parado numa hipótese, e se? Eu brinco, né? Quem me conhece já há algum tempo já me ouviu falando isso. E se fosse, talvez seria. Então, se a gente depois se lamentar, se eu tivesse feito, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse falado, se eu tivesse mudado de vida, se eu não tivesse falado, porque às vezes a gente fala ou faz alguma coisa na impulsividade, então encontra alternativas, avalia as opções, crie mais de uma opção, avalie as hipóteses, os possíveis resultados para cada hipótese e, de fato, tome a decisão e haja de acordo com aquilo que você acha que é o melhor nesse momento. Né? Então, amplie para analisar todo o contexto, as pessoas envolvidas. E se você errar, você vai ter ali
os critérios que fizeram você tomar aquela decisão. E se der algum, como o pessoal diz hoje em dia, né, deu ruim em algum momento, você retoma, você reconstrói. Se você levanta, sabe, pede desculpa, vamos para frente. Tem outro amigo que fala assim, junta os cacos e vê o que que dá, o que que continua, né? E se não der, se não tiver caco para juntar, joga fora e começa diferente, entende? Mas sai dessa rota de reclamação, de pessimismo, sabe, coisas que atravancam. Então é importante que a gente se liberte dos preconceitos, liberte das críticas e a gente se dedique a tentar de tantas coisas positivas que o mundo e pessoas do bem têm para oferecer e para ajudar. Então a ideia é não ficar parado. Quando você mostra o desejo de mudança, quando você começa a fazer essa roda girar, você começa a fazer esse movimento, as coisas começam a acontecer. Eu tenho um grupo de amigos que eles falam que o universo conspira em nosso favor, né? Uma forma diferente aí de trazer esses resultados que nós mesmos vamos buscando. Então, o Dr. Fabiano traz, quando mostra o desejo por mudança, a roda das oportunidades começa a funcionar. E isso é um fato. A gente mexe a energia que está ali parada, bolorenta, onde a gente só reclama, a gente começa a girar, a ciclar essa energia e a girar um movimento onde essa roda de oportunidade começa a aparecer. Então, quando você quer que alguma coisa dê certo, não tem tempo que te impeça, não tem pessoas, não tem crença, você faz dar certo. E você, com certeza, em algum momento, já passou por alguma situação e que você sabe que isso que eu estou falando é verdade, que isso que está no livro do Dr. Fabiano colocando é verdade. A gente consegue, quando a gente quer alguma coisa, o outro diretor nosso, Caio Carneiro, ele fala, não há nada que pare uma pessoa altamente determinada. E isso é uma realidade. Então, a Raquel está trazendo aí. Obrigada, Renata. Eu vivenciei essa questão de sair da zona de conforto. No meu caso, foi bem assim como você falou. Muito bom. Obrigada, Raquel, por compartilhar e expor a sua experiência com a gente. E é assim mesmo. Quando a gente quer, a nossa força interna move montanhas, né? Então, a Ellie está trazendo a maravilha, força íntima é poderosa. Então, mais uma vez, obrigada, Ellie. Obrigada pelo comentário de vocês, que vocês estão exatamente reforçando e confirmando isso que eu falei. Todos nós já tivemos momentos, às vezes a gente não quer lembrar, às vezes a gente não quer colocar, porque a gente está imbuída aí numa questão difícil e aquilo está consumindo a gente, mas pare para listar os seus atos de coragem, as suas conquistas, e toda vez que você decidiu realmente fazer a diferença, que você decidiu realmente mudar a sua vida, que você se dedicou para isso, que as coisas aconteceram, estão acontecendo e que você vai fazendo esse fluxo seguir em frente, vai assumindo as rédeas da sua condição e começando a fazer diferença e ter esse impacto positivo, não só na vida das outras pessoas, mas principalmente na sua vida, porque você é responsável pela sua vida, pelas suas ações, e é óbvio que se você tiver melhor, que se você tiver uma qualidade de vida melhor, isso vai refletir para todas as pessoas que você convive, que você interfere de algum modo, que você serve de exemplo de algum modo, e às vezes até para as pessoas que você nem imagina. Você nem imagina que a pessoa está te observando, está te seguindo nas redes sociais, está vendo seus exemplos, viu uma atitude, ou amigo do amigo do amigo que falou que você fez, ou que você falou alguma coisa que ajudou. Então, vale muito a pena você lembrar-se disso, de como você faz a diferença não só na sua vida, mas na vida das pessoas. E isso é um propósito que vale a pena também, que nos motiva e que nos dá coragem para manutenção dessa vida diferente que a gente quer ter. E mais uma vez, finalizando essa hora da trajetória, que daí a gente já vem para as realizações, ele traz aqui que a sorte bate na porta de quem está em movimento. Então, eu particularmente acho que a sorte não existe, mas eu faço uma analogia de que a sorte é um resultado da ação das pessoas. Então, aquilo que a gente muitas vezes chama de sorte é o que meus amigos falam que o universo conspira em nosso favor. Mas o universo não conspira em favor de quem está ali esperando. Ó céus, ó vida, ó mundo cruel.
Então, o universo conspira em favor de quem está fazendo, de quem está agindo. E aí você pode dar o nome que você quiser. Sorte, universo, energia, o que você quiser, o jeito que você quiser chamar. Positividade, reflexo, alfa, o nome que você quiser dar. As coisas acontecem porque você está em movimento, porque você está fazendo acontecer, tá? É importante, né, a Fátima trazendo aqui, fazer um pouco a cada dia para chegar nessa vida diferente, o dinamismo, a Rê trazendo isso aí. E assim, gente, a gente não tá falando mudar de vida, decidir hoje, amanhã, pá, é tudo diferente. Vou lá, peço as contas, brigo com todo mundo e tal. Não, é exatamente isso, é fazer um planejamento, é construir, é fazer um momento de virada. É ter esse desafio, é fazer essa diferença e construindo essa vida melhor dia a dia, minuto a minuto, tá? O tanto que você conseguir fazer, o pouquinho que você fazer para fazer essa virada, né? Ali, obrigada, que bacana te ouvir, Vida em Movimento, é isso aí. Ali é uma amiga muito querida, mais de 15 anos sem ver pessoalmente, assim que essa pandemia acabar, a gente vai dar um jeito de se encontrar. E aí, então, a gente passa a entender aqui essa condição de quebrar paradigmas. O Dr. Fabiano traz muito essa questão, né, da venda, já falei, do empreendedorismo, porque era um estigma para ele, era uma crença limitante, era algo que ele não acreditava, não concebia, tinha preconceito, e foi o que fez ele mudar de vida. Então, vale a pena a gente trazer aqui e fazer também essa reflexão em relação àquilo que a gente desvaloriza, aquilo que a gente tem preconceito, porque às vezes é a chavinha, é pensar diferente, é entender diferente que vai ajudar a gente a mudar de vida. Às vezes é compreender como que o outro funciona, entender por que que ele age daquele jeito, que vai fazer a gente perder aquele mal-estar, aquele constrangimento, poder ajudar e poder talvez ter uma convivência mais pacífica, superar um problema, algum processo, alguma forma de funcionar. Vale muito a pena, tá? Se você não conseguir aí nos Estados Unidos, você me fala que eu mando um exemplar para você, tá? Hoje em dia a gente tem várias formas de mandar, tá chegando rapidinho, eu tenho aqui, eu mando um para você, me avisa, tá bom? Então, a gente vai agora, lembra, a gente chegou lá no sonho, né? Então, como mudar, mexer com tudo isso, a trajetória, então, o que a gente vai definir, fazer esse planejamento, não chutar o balde e aí começar a realização. E aí, como sempre, nessa parte didática, boa noite, Almir. Hoje nós estamos mais ecléticos hoje, hein? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Almir lá do norte. Então, ele traz dentro da realização o que é realização para você. Então, ele traz aqui na definição dentro do livro que que é importante assumir quais são os seus desejos, definir os seus sonhos e encontrar o que é a realização, para somente a partir daí sair em busca dela. Então, de novo, dentro daquele processo, lá na trajetória do planejamento, você ter claro o que você quer, onde você quer chegar, como você quer fazer, para você não sair que nem um trator desenfreado aí e sair que nem um trem desgovernado, né? O pessoal fala, e sair atropelando tudo e todos. Então, calma, a gente precisa saber o nosso foco, o nosso objetivo, como que a gente vai construir isso, como que a gente vai caminhar, para então a gente ter mais direcionamento e mais assertividade, né, nessas condições. E o que vem depois da realização são as coisas que vão manter a gente vivo, manter realizando e alcançando novos objetivos. Então, a importância da gente entender o nosso propósito. E aí, de novo, gente, eu vou fazer uma ênfase, vou dar uma ênfase nessa questão do impacto positivo na vida das pessoas. Normalmente, se você tem só uma meta material, meu sonho é comprar esse livro. Comprei esse livro? Comprei. E aí? Acabou. Acabou minha meta, acabou meu propósito de vida, acabou meu objetivo. Então, não preciso de mais nada na vida. Perde o sentido, entende? A hora que você coloca o processo das pessoas de se melhorar cada vez mais, para a partir do momento em que você conquista um patamar, você querer estar ainda melhor e conquistar mais, porque você vai impactar mais positivamente a vida de mais pessoas, isso vira um moto contínuo, né? Um motor ali que não para nunca de funcionar. Toda hora você vai ter que
colocando mais gasolina, mais combustível, traçando novos caminhos, vendo formas diferentes para poder. Às vezes aparece situação que você nem sabe como fazer, o que fazer. Às vezes é algo que é uma especialidade de alguém que você vai ter que pedir ajuda, vai ter que ir atrás de informação, vai ter que aprender, vai ter que estudar mais ainda para poder se desenvolver, tá? Então, isso é o que traz esse brilho nos olhos, é o que nos traz, faz a diferença na nossa vida. E é muito gratificante a hora que você nem imagina encontra uma pessoa, a gente que dá aula, né, escuta muito isso, professor, aquilo que você me falou há 15 anos atrás, eu nunca esqueci e hoje minha vida mudou. Você fez eu estudar, eu já tinha desistido e agora eu tô formada, tô feliz, tô conseguindo trabalhar e tal. Então, olha o quanto que às vezes a gente nem imagina, às vezes é algo que a gente falou assim que é uma besteira, que a gente nem valoriza tanto assim, mas que faz a diferença e que muda a vida da pessoa. E aí, dentro desse processo de realização, uma característica que o Dr. Fabiano traz pra gente é a questão do medo. Para a gente abandonar o medo e deixar a vergonha de lado. Procurar definir o que é realização, ter claro esses objetivos e o medo, ele vai surgir. É natural, tá? Às vezes ele é até uma questão... Tá me ouvindo? Pausou? Voltou? Manda uma mensagem aí para mim se vocês estão me ouvindo, que aqui deu uma travadinha, gente. Manda um ok ou número 1. Estão ouvindo? Tá, beleza. Então, a gente estava falando do medo, né? Então, a gente precisa aí abrir mão do medo, né? Lembrar que a gente não deve gerar essa insegurança. Valeu, obrigada, gente. Então, não deve deixar o medo tomar conta a ponto de nos paralisar, tá? Então, o medo faz parte. E aí tem uma figurinha, não sei, o pessoal que tem aí Facebook, que tá nas mídias sociais, que eu adoro, que é uma corujinha, que ela empina assim os peitinhos e ela fala assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu sou fã dessa figurinha, dessa corujinha, e eu acho que a gente tem que ir com medo mesmo. Calça, né? Aproveita essa questão da proteção, da segurança, que o medo ajuda a gente a pensar em calçar, né, esse caminho, essa novidade, o que a gente tem, tá ali querendo superar e aprender. Então a gente calça toda essa questão, mas não deixa de agir. Não deixa o medo nos paralisar. A gente precisa enfrentar e precisa seguir em frente. Não tenha medo de fazer as coisas pela primeira vez, pois só assim você terá a coragem necessária para se tornar um realizador de sonhos. É a frase do Dr. Fabiano Barcelos. Então ele traz muito essa questão do perfil, que ele não tinha o perfil, e ninguém tem perfil para fazer uma coisa pela primeira vez. Nem um vendedor, nem um administrador, nem um personal trainer, nem um professor, nem... Quem mais que tem aqui? Um editor, né? Então a gente não tem perfil antes de desenvolver as qualidades, as características daquele perfil, antes de colocar em prática, antes de praticar, até que a gente se especialize naquela questão. Então, fazer, tá? Atitude, ação. Outra coisa, para mudar dentro desse processo das realizações, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta e que a gente não conhece. Então, estejamos preparados para essas dificuldades, para esses medos, e vamos enxergar essas dificuldades como oportunidade. Oportunidade de aprendizagem, oportunidade de superação, oportunidade de conhecimento, oportunidade de arrumar alguém melhor do que a gente, ou que saiba fazer bem aquilo que a gente não gosta, para fazer para a gente poder seguir o próximo passo. Então, não ter dúvidas, saber que vão ter esses desafios e estar preparado para isso. Muitas vezes a gente vai ter que pegar a mão na massa, vai ter que fazer, vai ter que ter autoridade moral até para depois mandar alguém fazer pra gente, mas até lá a gente precisa estar preparado para isso, porque esses desafios vão aparecer, é natural que aconteça, tá? E aí se a gente está preparado, a gente vai agir com muito mais leveza e muita mais tranquilidade, e vai passar mais rápido e vai ser um pouco mais fácil ou menos difícil passar por essa etapa do aprendizado, tá? Então,
A gente também tem que estar preparado muitas vezes para ouvir críticas, uma vez que a gente está se desafiando, aprendendo coisas novas. Às vezes a gente vai ter que abaixar a cabeça, escutar quem já sabe fazer, nos ensinar. A gente precisa descer um pouquinho do salto, como eu digo, né? Ou dar um passo atrás para a gente de fato se colocar numa posição de sempre aprendente. Então a gente pode aprender sempre. Por mais que a gente saiba, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca sabe tudo o tempo todo. Então a gente precisa ter esse abertismo de querer aprender sempre, de querer estar cada vez melhor. E quanto mais a gente aprende, quanto melhor a gente fica, mais a gente ensina e de novo a gente entra num ciclo virtuoso, não vicioso, virtuoso de aprendizagem contínua, de aprendizado constante e de melhoria constante. Esse é mais uma vez, um modus operandi que a gente quer estabelecer para essa vida de mudanças, para essa qualidade de vida melhor, para essa caminhada mais feliz, com coragem, com dedicação. Defina o seu objetivo e corra atrás dele, tá? As críticas vão aparecer de qualquer jeito. Se você fizer ou se você não fizer, as pessoas vão te criticar. Se você mudar ou se você não mudar, as pessoas vão te criticar. Esteja preparado para isso, tá? Então, se você seguir um padrão da sociedade, um padrão da média das pessoas que você convive, você vai ter críticas, inevitavelmente. Então, faça aquilo que você acha que deve ser feito. Faça a diferença na sua vida. Depois, essas pessoas vão começar a te respeitar, a olhar diferente, às vezes até ficar constrangido pela forma como elas se posicionaram no primeiro momento. Ouça as críticas, mas permaneça fazendo o que precisa ser feito para se transformar num vencedor. A Fátima está trazendo aí as oportunidades, quando chega, escolhe quem está mais preparado. Exatamente. Se a gente não estiver aberto para isso, Fátima, a gente não percebe. As oportunidades passam como o vento. Passa de vez em quando. Se a gente estiver desagasalhado, a gente vai sentir uma brisa, um frio na espinha. Mas se a gente estiver atento, se a gente estiver preparado, como você diz, a gente não deixa passar, a gente aproveita as oportunidades ou parte delas, o que for necessário para a gente poder melhorar. Então, de novo, as críticas vão acontecer e ao atingir os nossos objetivos, essas pessoas que nos criticaram, se não todas, a maioria, mas normalmente todas, vão esquecer dos comentários, das críticas que fizeram e vão desejar muitas vezes estar no nosso lugar e ter a nossa vida. Tá? Então esteja preparado para isso também, para não ficar magoado, para não sentir raiva, para não achar que o outro é falso, porque isso tudo é um processo natural. Poderia repetir o nome do livro mencionado, por gentileza? Que sintonia com o meu momento. Ana, esse livro aqui, ó, Coragem para Vencer, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês o PDF da apresentação, tem toda essa sugestão de livro. Aí você só me manda o WhatsApp aí pelo direct, porque o PDF não vai no direct, tá bom? Mas aí, 4 passos comuns das pessoas que desistem de mudar de vida. Então, ele fala rapidamente desse processo dentro da realização, os percalços que pode acontecer, a falta de tempo, estabilidade, falta de dinheiro, falta de conhecimento, as pessoas não querem aprender, ou muitas vezes as crenças limitantes que as pessoas, né, que convivem com a gente fazem com que a gente pense diferente, desacreditem da nossa realidade, da nossa competência, da nossa vontade de fazer diferente. Então, isso são etapas que a gente precisa superar. E uma das formas que a gente consegue superar isso, Ale, excelente, gratidão. Eu que agradeço você estar aqui comigo, querida. Vamos fazer uma live no futuro aí que eu vou te entrevistar, hein? Eu tô te acompanhando, eu tô vendo aí, seguindo os seus passos. Em breve a gente vai começar com as entrevistas aí, provavelmente do meio do ano para frente. Já tô com uma listinha de espera aqui. Alice, se prepara que eu vou convidar você também, tá? Para ser minha entrevistada. Mas eu tava trazendo aqui essas questões dos passos comuns. Rê, vou te mandar o PDF, tá? Então, essas dificuldades que vão surgir, a gente já falou no meio do caminho. E uma das coisas que ajuda a gente a superar isso é a disciplina. Disciplina e organização. Por isso que é importante lá na trajetória a gente lembrar do planejamento. Não precisa ser coisa de administrador não, tá, gente? Porque para mim falar é muito fácil, né? Então, assim, não é aquele planejamento, objetivo, missão, visão, valores, talentos, não.
uma coisa mais fácil, folha de papel, assim, ó, bloquinho de anotação, sonho, meta, como, quando, e aí faz um cronograma de 6 meses, um ano, e depois vai ajeitando, vai arrumando, até você conseguir ter uma visão mais ampla, saber onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, e conseguir fazer um planejamento mais a longo prazo. Mas comece, faça diferente, escreva num papel hoje. Acabando a live, você pega um papel e faz pelo menos 3 anotações, tá? Seu maior sonho hoje, isso pode mudar ao longo do tempo. O que você tem que mudar na sua vida hoje para conseguir realizar esse sonho, e como você vai fazer nos próximos 3 meses. E aí depois a gente vai ajustando, vai ampliando e vai melhorando aí esse planejamento, tá? Caia em si para poder encontrar os seus pontos fortes, as suas fraquezas, conheça os seus preconceitos para conseguir abandoná-los quando for o momento. Então você lembra lá da live da autoestima, a gente falou dos traços trafores, traços forças, talentos, qualidades, aquilo que a gente é bom, e dos nossos traços fracos, as nossas fraquezas. A gente também precisa saber, a gente precisa conhecer quais são as nossas mazelas e como que a gente vai superar ou minimizar os impactos dessas partes não tão positivas assim, porque elas vão se manifestar em determinado momento. E a gente saber nos ajuda a calçar e a conseguir trilhar esse caminho com um pouco mais de segurança. O relacionamento, gostamos ou não, é a chave de tudo nesse mundo. Perder o medo de se relacionar é um caminho para seguir impactando vidas no mundo do empreendedorismo. E aí ele finaliza com essa frase, que é em função, né, da trajetória aí do marketing de relacionamento, desse desenvolvimento da veia empreendedor dele. E aí a última dica é: aproxime-se dos bons, dos melhores se for possível. Nunca desista de você mesmo. Você encontrará o seu propósito. Então você defina a sua, né, acredite na sua capacidade, assuma a coragem de vencer, a coragem de ser você mesmo, a coragem de ter os seus sonhos, a coragem de ser quem você é, do que você tem que realizar para a sua vida. Assuma essa coragem, se posicione e busque ser o melhor possível dentro daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer realizar. Se você não sabe, aprenda. Hoje em dia, com o online, essa pandemia foi a parte boa que ajudou a gente não ter mais barreiras, não tem mais barreira geográfica, não tem mais barreira de conhecimento. A gente tem tudo à nossa disposição no online. Procure, obviamente, fontes confiáveis. Então, vá buscar, vá se capacitar, vá se qualificar, mas não desista dos seus sonhos, não desista da mudança dos impactos que você vai trazer na sua vida, tá? Então, aí no livro ele tem aqui as pílulas do Doc, que não vai dar tempo da gente falar, mas tem algumas pílulas, ó, é um bônus, né, final aqui, que ele fala, são algumas dicas, algumas situações que é muito parecido com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Então para de mudar, de arrumar desculpa para você esperar o momento certo para agir, haja já, esteja preparado de novo para ouvir crítica, mude o seu discurso para crenças positivas. Então, se alguém duvidar de você, fala assim, então tá bom, daqui 6 meses a gente conversa e mostra resultado. Eu costumo brincar, quem me conhece também já me ouviu falar isso, paga com trabalho, né? A pessoa tá duvidando de você, a pessoa tá com raiva, ficou magoada, paga com trabalho, assiste, ajuda, melhora, dá um resultado diferente, que você vai ver que isso tudo se dissipa, essa maldade do mundo acaba sobrepaiando, a gente acaba tendo uma vida melhor, sendo mais leve, vivendo mais feliz. A coragem incomoda e afronta as pessoas que estão ao nosso lado, infelizmente, e muitas vezes por mais que essas pessoas nos amem, tá? É ouvindo e querendo conhecer o que as grandes oportunidades e ideias aparecem, então esteja aberto o tempo todo. E aí, para finalizar, a gente tem aqui algumas sugestões de livros, né? Coragem para Evoluir, do professor Luciano Vicenzi, O Efeito Vencedor, e aí o Ian Robertson, ele traz a questão da neurociência, como que ela explica essa questão do sucesso e do fracasso, faz aquela analogia com a nossa neuroplasticidade, o nosso cérebro, a gente falou um pouquinho na live passada. Tem também um best-seller da Dr. Hunyard, Toda Mudança Começa em Você, aquela capinha da borboleta, e para finalizar, da Brené Brown, todo mundo conhece, A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro imperdível, vale muito a pena, tá? Lembrando, todo sábado às 21 horas a gente está aqui no Instagram com vocês.
A gente deve viabilizar e conseguir pelo canal do YouTube passar para Face também, mas mais para frente é muita tecnologia para uma pessoinha só aprender de uma vez, então vocês tenham paciência, por enquanto a gente vai ficar aqui no Insta mesmo, tá? Então, o Dr. Fabiano finaliza aqui, atrás aqui do livro dele, a gente fala que ele comprova que ser feliz, pleno e se sentir vivo depende de uma qualidade obrigatória, a coragem. Coragem de olhar para si, coragem de assumir o que não está certo na própria vida, coragem de dar o primeiro passo. Pedir para ser feliz é um ato preguiçoso se não vier acompanhado de um objetivo e de uma estratégia, tá bom? Beijo grande para vocês, tenham um ótimo final de semana. Eu vou mandar o PDF para a Rê. Quem mais quiser, me manda no direct WhatsApp, porque eu não consigo enviar arquivo para vocês, tá? Gratidão, coragem, sigamos em frente e até sábado que vem, tá bom? O vídeo vai ficar gravado no IGTV, se vocês quiserem depois assistir de novo, indicar para alguém. Vamos em frente até sábado que vem. Ótima semana a todos. Beijo grande.